como vai? Vamos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de prismas, áreas, volume, ok? E vamos lá! Nós vamos resolver problemas que envolvam medidas de prismas retos, inclusive o uso de expressões com cálculos do nosso dia a dia, tá certo? Vamos lá! Nesta aula agora, a gente vai trabalhar prismas, áreas e volume. Muito bem, o que são prismas? Prismas são figuras, olha bem aqui, ó, são figuras, são poliedros, tá certo? Eu expliquei para vocês a diferença entre um poliedro e um corpo redondo. O poliedro, ele é formado de polígonos, não é isso? E aqui, por exemplo, esse daqui, ó, se você for olhar direitinho, ó, ele é um prisma hexagonal, porque a base dele tem 6 lados, ok? As faces laterais dele são retângulos, ok? Isso daqui não é um prisma. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um vértice que distribui, tá vendo aqui, ó? E as faces dele são triângulos, as faces laterais. Esse copo aqui, ó, é o famoso copo hexagonal, tá? Ótimo para drink. Então, esse copo aqui é um copo, perdão, hexagonal não, octagonal. Ele tem 8 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E as faces dele são retângulos, ok? O cubo também é um prisma. Se você olhar, ó, todas as faces do cubo são polígonos, ok? Então, vamos lá. É um poliedro que tem suas faces paralelas e congruentes, chamadas bases, e as demais faces são chamadas de faces laterais. Prestando atenção aqui, ó, se você olhar aqui, ó, você tem aqui, ó, um triângulo, então isso aqui é um prisma triangular. Tá vendo aqui, ó? E as faces são retângulos. Esse daqui, ó, é um prisma pentagonal. Porém, como ele está um pouquinho torto, a gente não fala que ele é um prisma reto. A diferença entre um prisma reto e um prisma que não é reto, né, um prisma que a gente fala transversal, olha aqui, ó, aqui, ó, presta atenção, ó, tá retinho, formando um ângulo reto. Se eu entortar ele um pouquinho, ele é chamado de prisma transversal. E qual que é a diferença? A diferença é que a altura desse prisma reto vai coincidir com esse lado aqui que a gente chama de aresta lateral. Já o prisma ortogonal, que é o tortinho, a altura dele vai ser essa daqui. Ela vai ser menor do que a aresta lateral, ok? Muito bem. Exemplos de diferença entre prismas e pirâmides. Esse primeiro desenho, como tem um biquinho, tudo que tem biquinho é uma pirâmide. Então, como a base é um triângulo, nós chamamos de pirâmide triangular. Aqui, tá vendo que não tem biquinho? Então, e a face de cima é paralela à face de baixo? Então, a gente chama de um prisma quadrangular, porque a base tem 4 lados. Aqui, ó, parece que é uma pirâmide, mas não é. É como se eu tivesse pego o prisma e deitado ele. Um exemplo, olha bem, eu fiz um aqui para vocês mais ou menos, né? Tá vendo aqui, ó? Assim ele é um prisma triangular, retinho, ó. Opa! Aqui, ó, retinho, tá vendo, ó? Se eu deitar, ele fica igualzinho um telhado de casinha, né? Então, olha aqui, ó. Esse daqui é um prisma triangular porque a base dele é um triângulo. Ali, ó, como tem biquinho, é uma pirâmide quadrangular porque a base é um quadrado, um polígono de 4 lados. Ok. Se eu pegar esse prisma triangular, exatamente esse aqui, tá certo? Vou pegar ele aqui e vou te mostrar. É esse que tá aqui, ok? Então, eu tenho aqui, ó, se eu abrir ele, se eu pegar, cortar aqui e abrir tudo, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma face triangular
e a outra triangular, ok? Ou seja, eu vou ter base, base e teto. E do lado são retângulos. Nesse caso aqui, eu peguei aquele prisma e abri. Então, isso daqui são áreas normais. Por exemplo, se isso aqui for um quadrado, depende do problema, eu vou calcular a área do quadrado. Nesse triângulo, eu vou usar a área do triângulo. Então, para achar, se eu fosse cobrir isso aqui de papel, tá? Quanto de papel que eu vou gastar, eu teria que usar para calcular a área, tá? Outra coisa, cada biquinho, cada pontinha dessa dali é chamado de vértice. E os lados, que são, né, como se fosse um canudinho, são chamados de arestas. Quando estão na base, arestas da base. Quando estão na lateral, aresta lateral. Então, vamos lá. Aresta, face, como está em cima ou embaixo, depende, a base, né? Pode ser o teto ou o chão. Na lateral, que é o retângulo, é a face lateral e cada ladozinho é a aresta. Uma questão do Enem que caiu em 2017, olha lá, hein? Questão do Enem, vamos lá. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estadia livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Então, a ideia é inovar, fazer o cara se sentir bem, né? Bem zen. Vamos lá. Então, tá vendo aqui, ó? Essa daqui é a figurinha, tá? É a estadia real. E ali eu projetei ela na figura 2 e a pergunta é, olha bem, olha bem, a forma geométrica das superfícies cujas arestas estão representadas na figura 2, é um tetraedro? Vamos voltar. Não. Uma pirâmide? Não. Um tronco de pirâmide? Não. Um prisma quadrangular tem 4 lados aqui dali? Não. Então, só pode ser um prisma triangular reto, alternativa correta, letra E. Fácil, né? Moleza. Mais uma. Prisma quadrangular. O prisma quadrangular nada mais é do que uma caixa de sapato, Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um prisma quadrangular. Apesar de ser um cubo, o cubo é um caso particular de prisma quadrangular, tá? Ou seja, eu tenho aqui tanto a base, que é o teto ou o chão, todos dois tem 4 lados e as faces também são retângulos. Se eu abrir aquilo dali, ó, se você for olhar, é uma daquelas caixinhas que a gente, né, que vem presente, que a gente compra para embalar, para fazer uma surpresa pro love, né não? A gente faz uma caixinha dessa, ok? Vamos mais. Prisma pentagonal. Penta vem de 5. Então, o prisma pentagonal, ele tem 5 lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A base dele é um pentágono, tá ok? Novamente, ó, base, ou teto e base, tá certo? Face lateral, o que está em pé, que nesse caso, como é paralela ao chão, é a nossa altura também. Aqui, ó, o que forma a base é a aresta da base, beleza? Agora, olha só, hexagonal, tem 6 lados, hexa de 6, certo? Então, um prisma hexagonal, ele vai ter, um hexágono, as bases e as laterais são retângulos, e do mesmo jeito. Tá certo? Se eu quero calcular a área dele, eu vou calcular a área do hexágono e vou calcular 6 vezes
a área da face, que é um retângulo. Novamente, resumindo, olhando de cima, vocês vão enxergar direitinho. Olha que legal, ó. Tá vendo aqui, ó? As faces é como se fosse estar olhando de cima. Muito legal, né? Então, vamos lá. Só para lembrar, te desafiando e te perguntando agora, qual é a área, se eu tiver que calcular, qual que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Qual é a área de um retângulo? Base vezes altura. Por exemplo, eu quero calcular a área dessa TV. Vai ser a base dela vezes a altura dela. Simples assim. E qual que é a área do quadrado? Como o quadrado, a base e o lado e alturas têm a mesma medida, então basta fazer lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Fechou? Mais uma. Se eu quiser calcular a área da superfície de qualquer prisma, eu dei o exemplo aqui do prisma triangular, porque ele é mais fácil de você enxergar. Então, se você for olhar, quando eu abrir aqui, ó, eu vou ter duas áreas de triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, e vou ter 3 áreas de retângulo, que é base vezes altura. Simples assim. Então, quando você te pedirem para calcular a área de um prisma, tá certo? Você vai simplesmente imaginar, abrir ele na sua mente. Eu trouxe aqui uma daquelas caixinhas de remédio, sabe? Que tem 7 dias da semana. Então, olha só, vamos pensar comigo. Se são 7 dias na semana, esse prisma tem 7 faces. Ou seja, aqui, ó, é um polígono de 7 lados, certo? Então, ele é um prisma heptagonal, ok? Hepta é 7. Então, se você for olhar aqui, ó, você abrindo, você vai ver direitinho, tá certo? Que você vai calcular 7 triângulos, tá vendo, ó? Você vai calcular 7 triângulos, certo? Multiplicar por 2, porque eu tenho teto e chão. Aí eu tenho as duas áreas da base. E vou calcular 7 faces desse retângulo, certo? Porque são 7 faces laterais, ok? Vamos lá. Unidade de medida. A unidade mais importante que a gente fala de volume é o litro, porque litro tem a ver com capacidade. Volume e capacidade andam juntos. Só para lembrar, nós sabemos que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. O que é isso, professor? Por exemplo, 1 decímetro cúbico é 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Se eu tivesse isso aqui, ó, ia ser 10, 10, 10. Isso é 1 decímetro cúbico, ok? E aí, é o equivalente a 1 litro. Então, como que você vai memorizar isso? Você vai na padaria agora, sai agora, vai lá na padaria e vai falar assim, eu preciso de 1 decímetro cúbico de leite. A mulher vai olhar para você e falar assim, como assim? 1 decímetro cúbico de leite. Como que você não sabe que 1 decímetro é 1 litro? E sempre que você for falar a palavra litro, você vai lembrar que é 1 decímetro cúbico. Então, você começa a falar que você quer 1 decímetro cúbico de leite, tá certo? E sabe aquela caixa d'água que tem em cima da sua casa, a padrão, aquela azulzinha? Aquela caixa d'água, professora, nunca olhei minha caixa d'água aqui no meu telhado, não, nunca subi nesse trem, não. Então, vou lembrar você, sabe quando você era criança, pequititinha, e sua mãe comprou uma daquelas piscininhas para você brincar? Aquela piscininha normalmente tem 1000 litros e 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa conta de água, tá certo? Vem em metros cúbicos. Então, quando vem lá na sua conta de água, eu gastei 40 metros cúbicos esse mês. O que significa isso? Significa que você encheu 40 piscinas dessa naquele mês, cara, é água pra caramba. Ou melhor, 40 mil caixinhas de leite, uma do lado da outra, assim. Tenta imaginar, 40 mil, pensa que aquela caixa do supermercado vem 12 litros, tá certo? Aí você pega isso daí, multiplica por 3 mil, no mínimo. Aí você põe 36 mil assim, ó, nessa direção, cara. É muita água, né? E a gente tem que prestar atenção nisso. Ok, vamos lá. Volume do cubo.
aresta ao cubo. Olha só, volume do cubo, aresta ao cubo. Mole, 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 fácil, fácil, fácil. Quantos litros de água podem ser armazenados em uma caixa cúbica de 0,8 metros de aresta? Simples, não é aresta ao cubo? Então eu vou fazer o quê? 0,8 elevado a 3. E o que é 0,8 elevado a 3? É 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Fazendo a conta, deu 0,502 metros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, eu vou multiplicar isso por 1.000. Então, uma caixa com 0,8 metros de aresta vai ter 512 litros. Alternativa correta, letra D. Continuando, montamos um grande cubo e a partir desse cubo 125 cubinhos brancos de mesmo tamanho e pintamos de azul as 6 faces do cubo grande. Em seguida, separamos o cubo grande em 125 cubinhos iniciais. Quantos cubos pequenos terão tinta azul em? Eu fiz uma adaptação dessa questão da UBMEP, fiz 3 perguntinhas para vocês, tá? Então, exatamente 3 faces. Vamos pensar junto comigo. Tá aqui um cubinho, tá ok? Eu vou pegar o meu cubinho aqui, que não tem 5, mas tem 4. Olha só, peguei o cubinho. Tá aqui. Aí, olha só. Os cubinhos com 3 faces pintadas são esses aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. Se você olhar aqui, ó, você vai ver ali, ó. Ali tem 1, 2, 3, 4, lá atrás, ó, 5, 6, 7 e tem um escondidinho lá no cantinho que é esse daqui, ó. Então são 8 cubinhos que terão exatamente 3 faces azuis. A segunda pergunta, exatamente 2 faces. Tenta enxergar aqui no meu, olha. 2 faces azuis. Seria essa daqui e essa daqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui vai ter 2 faces azuis, porque lá dentro não é azul. Então, olha aqui, ó. Se você olhar para esse daqui, ó, 2 faces azuis. Esse e esse. 1, 2, 3. Ok? Muito bem. Mas acontece que eu tenho em volta do cubo todo. Então, se você pegar 3, são quantas arestas que o cubo tem? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um cubo, ele tem 12 arestas. Então, eu vou ter exatamente 36 faces com 2 cores. Muito bem. Continuando. Apenas uma face é só quem está aqui no meiozinho. Olha ali para você ver, ó. É só quem está aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em cada face. O cubo não tem 6 faces? Então, 9 vezes 6, 54. Então, eu vou ter 54 cubinhos com uma face azul. Beleza? Continuando. E o paralelepípedo? O paralelepípedo é igual a um cubo, só que mais alongado. Como que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Comprimento vezes largura vezes altura. Muito bom. Então vamos lá. Observe abaixo as dimensões de um reservatório de água que possui formato de paralelepípedo retângulo. Qual a quantidade máxima de água que esse reservatório suporta? Então pensa numa piscina, cara. Ela tem 12 metros de comprimento, uau! 8 metros de largura e 4 metros de profundidade. Meu sonho de consumo! Então, quanto que eu vou gastar para encher essa piscina? Bora lá! Comprimento vezes largura vezes altura. Simples assim, ó. 4 vezes 12 vezes 8, tá certo? 4 vezes 12 vezes 8 vai dar 384 metros cúbicos. E se eu quiser calcular em litros, vai ser 384 mil litros. Então, a resposta correta é a letra D. Questão do Enem de 2006, para fechar, hein? Eclus é um canal que é construído em águas de rio com grande desnível, possibilita a navegabilidade subida
ou descida de embarcações. No esquema a seguir está representada a descida de uma embarcação pela eclusa do Porto Primavera, do nível mais alto do Rio Paraná ao nível mais baixo, que é até o jusante, que a gente fala. Ok, tá vendo aqui, ó, o navio vem por aqui, aí entra nessa câmara, a câmara esvazia e ele sai por aqui. A pergunta é: enquanto a válvula de enchimento está fechada e a de dreno aberta, o fluxo de água ocorre no sentido indicado pelas setas, esvaziando a câmara até o nível do jusante. Quando no interior da câmara a água atinge o nível do jusante, a porta 2 é aberta e a embarcação pode continuar navegando abaixo. Muito bem. A câmara dessa eclusa tem comprimento, tem as medidas, quer saber quanto tempo que gasta para você esvaziar, ok? A câmara da eclusa tem, 200 metros vezes 17 vezes 20, são 68 mil metros cúbicos. Se eu pegar 68 mil metros cúbicos e dividir por 4.200, vai dar exatamente, aproximadamente 16 minutos, ok? Então, eu vou gastar 16 minutos para esvaziar a câmara. Muito bem. Na aula de hoje, nós vimos um pouquinho de prisma, tá? Volume do prisma, volume do paralelepípedo, do cubo. No próximo encontro, a gente vai falar mais um pouquinho de prismas e cilindros, tá? Um beijo enorme no seu coração e até a próxima.